Paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Agradeço esta oportunidade, que me foi confiada a servir ao reino de Deus, testemunhando das grandezas de Deus, em nome de Jesus. Agradeço que o apóstolo Antônio Cristiano recebe o meu abraço, minha consideração. É a semente que foi plantada há muito tempo e que você é fruto dela, da vida consagrada do apóstolo Antônio, apresento aqui a minha esposa Ana, fica de pé, Ana, esposa de lutas, de guerras. Tem também irmãos e irmãs, pastores, pastoras da Ministério Mundial Arca da Aliança de Varginha, Igreja Irmã da IET, Deus abençoe vocês, pastora Osmair, pastora Rosa, Júlia, Cristiane e Giovana estão aí com a gente, É gratificante estar aqui, de contribuir com o reino de Deus, que eu venha trazer uma contribuição para você nessa noite memorável, nessa noite que nós vemos o mover do Espírito Santo através de cada vida aqui, através do fruto do Espírito Santo em cada um. Vem trazer uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Isso está em Isaías, capítulo 15, João, capítulo 15, no verso 7. Verso 7. É uma palavra muito forte, muito poderosa, falando aqui, Jesus falando, capítulo 15, verso 7, do livro de João, que diz o seguinte: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. Concorda comigo que isso é uma palavra muito forte para a igreja, para aqueles que conhecem a Jesus, para aqueles que têm aliança com Deus. E ele aqui dá um cheque, um cheque para você descontar no banco celestial. Agora tem os requisitos: permanecer em Jesus. Quer dizer, permanecer é ficar sempre, não é uma visita com Jesus, mas é permanecer, ficar sempre com Jesus, é ficar. E ele diz aqui: e as minhas palavras permanecerem em vós. Como a palavra de Deus vai permanecer em nós? Nós somos vasos de Deus. E posso começar aqui que o homem foi uma criatura caída da graça de Deus, porque o homem resolveu viver a sua própria maneira, pelos seus próprios pensamentos. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nada tem a ver com uma maçã, segundo aquele quadro famoso, aquela pintura, essa árvore, na verdade, é que o homem, ele decaiu da graça de Deus, ele passou a construir a sua mente, o seu coração, divorciado, separado de Deus. E sem Deus, o homem não pode subsistir. Então, ele tem uma natureza decaída. E o que Jesus veio fazer? Jesus e a palavra são o mesmo. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é o verbo, ele é a palavra. Jesus e a palavra são um. Ele é o mesmo. Porque Deus não sairia em espírito para falar aqui
todas estas palavras que ele nos deixou escritas. Então ele se fez homem para trazer a sua palavra. E o autor intelectual das Escrituras chama-se o Espírito Santo. Ele é o autor intelectual. Homem não tem jeito não tem capacidade de colocar aqui as ideias, né? Os princípios que estão contidos nesse livro. Então, o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, que sonda todas as coisas, ele deixou para nós esta palavra. E esta palavra, ela veio do céu para nós. Ela veio do céu, ela veio do alto. Para quê? Para redimir a natureza decaída do homem. Ele veio reconstruir a nós. Para quê? Para que todo o nosso pensamento venha cativo à obediência de Deus. E ele diz, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, ou se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que é evangelizar? A palavra diz que as armas da nossa milícia, né, é uma guerra mesmo, uma guerra invisível. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular todos os sofismas. O que é um sofisma? É uma afirmação que parece lógica, não é? Tem muitas afirmações, segundo a lógica humana, que convence você de uma verdade que não é uma verdade, é uma mentira, é uma mentira. A verdade está na palavra. Então, anular sofismas. Por isso, liberamos a palavra de Deus para confrontar toda a mentira lógica que convence a humanidade, de forma que, destruindo as fortalezas, anulando todos os sofismas e trazendo todo pensamento cativo à obediência de Deus. Então, nós devemos pensar como Deus pensa, e nós devemos falar como Deus fala. Olha bem, nós temos as Escrituras. Agora, a questão é o seguinte, que Jesus fala com Nicodemos, fala assim, não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Então, aquele que não nascer da água, o que é a água? A simbologia da água nas Escrituras é a palavra de Deus. Então precisamos nascer da palavra, por isso pregamos, por isso você ouve, por isso a mensagem do Evangelho é liberada, né? Esse é o ofício de todo aquele que é de Deus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer, for batizado, será salvo. O que não crer já está condenado. Mas ele fala aqui da palavra permanecer em nós. Da palavra permanecer em nós. Como a palavra vai permanecer em nós? Não é? Pastora Sara falou a respeito. Né? Como vai permanecer? Antes, olha bem, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite, e você será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, no devido tempo dará o seu fruto, e você será bem sucedido em tudo quanto você empreender. Olha bem, ter prazer na lei, ter prazer na palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite. Agora, o que é meditar? Meditar não é nós sabermos
a palavra apenas decorada, apenas memorizada. Já é um grande avanço se nós conseguirmos isso. Agora, o meditar é trazer para o homem interior, trazer para o coração, e você guardar essa palavra, guardar a palavra, meditar nela em todos os ângulos possíveis que o Espírito Santo levar você a meditar nela, né? É a palavra que fala não somente a mente, que convence não somente a mente, mas convence o coração. Você vai guardar a palavra no coração. E quando a palavra de Deus fala coração, coração aqui é o espírito do homem, é o homem interior. É como os ingleses, né, falam myself, né? Quer dizer, o mais profundo do nosso ser, trazer a palavra para nós. Então, quando trazemos a palavra na meditação, mas para isso nós temos que ter uma condição de prazer na palavra de Deus, né? Sair das distrações, tá? Trazer o pensamento cativo, quer dizer, escravizado à palavra de Deus. Aí você só pode ser chamado, quando isso acontece com você, que você é um fanático pela palavra. Mas isso está de bom tamanho quando alguém falar assim para você, não é? Então, permanecer a palavra em nós. E a palavra de Deus, né, Ele criou todas as coisas por sua palavra. Ele falou e tudo veio a existir. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Ele nos deu o poder de falar. E nós vemos então, falar o quê? O que o homem fala? O homem fala palavras, né? E ele fala palavras. E o Espírito foi me discernindo aqui, né? A palavra, você faz o que com a palavra? Você escreve a palavra, não é isso? Jesus escrevia na areia quando ali a mulher pega em adultério, ele escrevia na areia. Então a palavra de Deus, ela está escrita. E ele, o que mais ele fez? Escreveu a sua palavra nas tábuas do nosso coração. Ele escreveu em você e pôs em você um espírito novo, e escreveu a palavra dele no seu coração. E a palavra é para também pregar a palavra, quer dizer, falar a palavra, né? Pregar para os outros, para o mundo inteiro, aonde você for. Mas a palavra também tem outra particularidade, você ouvir a palavra. A questão não é só quem prega a palavra, mas é também a forma que você a ouve, que você ouve a palavra de Deus. Está com o coração receptivo, está com os ouvidos abertos, né? Disponíveis, gratos para receber a palavra, né? Receba a palavra de bom grado, Então, ouvir a palavra. Agora, pregar a palavra, ele envia os seus para pregar a palavra. Fala assim, acaso não vai pregar a palavra? Enviou pregadores e chamou todos nós para sermos pregadores da palavra de Deus. E a palavra também, ela serve para meditar nela. Não é meditação transcendental, né? Que é o esvaziamento da mente. Isso aí não vem da parte de Deus. A nossa mente deve estar cheia, o nosso coração deve estar cheio do quê? Da palavra de Deus. Agora, o autor intelectual da palavra, sendo o Espírito Santo, se você estiver cheio da palavra, você também estará cheio do Espírito Santo. As pessoas ficam, como eu serei cheio do Espírito Santo?
quando você estiver cheio da palavra de Deus, né? Porque Ele é o autor intelectual, você vai ter intimidade com Ele, você vai falar a mesma língua que Ele fala. Amém, amém. Você está aí, né? Amém, né? Você vai falar a mesma palavra que o Espírito de Deus fala. Vai ter uma consonância, vai ter uma concordância com a palavra, né? E falar a palavra, né? Meditar e falar. Então, o que nós fazemos, devemos fazer, falar a palavra. Você vai liberar, você é testemunha de Jesus, mas para você ser testemunha de Jesus, você pode ter uma vida exemplar conforme Ele deixou para nós, mas é necessário que você fale a palavra. E se você quer mais algo de Deus, fale a palavra de Deus ousadamente. Essa é um ensino. Fale a palavra ousadamente. Fale conforme Deus. Como você vai falar a palavra conforme Deus? Meditando na palavra, tendo prazer nela, vivendo a ela, meditando nela, escrevendo a ela e falando dela. Aí você vai falar, quando você abrir a boca, você vai falar conforme Deus, de acordo com Deus, né? E fale essa palavra ousadamente. A palavra há de ser falada ousadamente. Palavras de Deus pronunciadas, faladas ousadamente, muda ambientes, muda situações, muda famílias, casas, negócios. O que nós temos, senão um depósito da palavra de Deus escrita em nossos corações? Agora nós havemos de falar conforme Deus, de acordo com Deus, mas sem vacilar. Não há espaço para ser vacilante, é para falar ousadamente. Isso é tão poderoso, não é? Isso é tão poderoso, a palavra liberada é tão poderosa que Isaac, né, Jacó, ao abençoar os filhos de José, né, Isaac, ao abençoar Jacó, ele abençoou Jacó e Jacó obteve uma palavra, ainda que de forma fraudulenta. Imagina isso, uma palavra de bênção liberada para alguém que a recebia de forma fraudulenta, e nem ele era destinatário desta palavra, mas ele foi lá, ele creu nessa palavra e ele a recebeu. E depois vem Esaú, né? Falou assim: vem aqui para o senhor me abençoar. Falou: opa, eu já te abençoei. Ah, eu já sei. Foi Jacó, foi o agarrador de calcanhar, veio aqui e roubou a minha bênção. Aí Jacó fala o seguinte, Isaac fala o seguinte, né? Eu abençoei a Jacó e ele está, amém, eu o abençoei e ele está abençoado. O poder que há na palavra sua como servo de Deus, a igreja ainda precisa saber a dimensão disso, precisa tomar conhecimento, discernimento, o que é uma palavra liberada. Ele fala assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai dela. Olha bem, se contamina a palavra que sai de nós, ela contamina para maldições, para problemas, ela também vai contaminar para bênçãos, para destruição de fortalezas, para construção de almas, para construção de coisas aprazíveis segundo a vontade de Deus.
Então, né, a palavra veio do céu para nós. Agora, muitos dizem o seguinte, que o Velho Testamento já passou, está velho, não é isso que as pessoas falam? Mas Jesus, olha bem, Jesus confirmou a palavra, as Escrituras, lá no caminho de Emaús, quando ele fala com os 2 discípulos. O que ele fala? Ele diz para eles, fala assim, o que vocês vão cogitando pelo caminho? Ele falou assim, a respeito de Jesus, né, do que aconteceu com ele, das últimas ocorrências. E Jesus pergunta, quais? Queria saber da boca deles. E eles dizem o seguinte, e aí Jesus fala assim para eles, tardo, assim, mas ele morreu, quer dizer, acabou. Ele fala assim, olha, tardos e nécios em crer em tudo que está escrito a respeito de Jesus, e começando de Gênesis, do livro de Moisés, dos profetas e dos salmos, explicando para eles tudo o que estava escrito a respeito de Jesus. Jesus faz o que aí? Ele assina embaixo de todos os livros do Antigo Testamento. Também no livro de Lucas, lá no último capítulo de Lucas, ele começa de Moisés, dos profetas e dos salmos, explicando para ali os discípulos tudo que estava escrito a respeito dele. Então, Jesus fala mais a palavra, fala também de guardar a palavra. O que você tem de útil na sua vida, você guarda. Quer dizer, ele é um bom tesouro, ele é o tesouro escondido, então você deve guardar a palavra. Agora, tudo isso, como você vai fazer? Como que você vai guardar a palavra? Como que você vai permanecer na palavra? Quando você se dispuser ter prazer na palavra de Deus, meditar nela. Olha bem, mantenha sempre vívida, né? Então, escrever, pregar, ouvir, meditar, guardar e falar ousadamente. Agora, tudo isso, quando nós falamos a palavra de Deus, né, é bom reportar quando ele falou a figueira. Falou assim, ninguém mais coma fruto de ti. E os discípulos vieram e falaram com ele, falou assim, a figueira que o senhor amaldiçoou, secou. Aí ele falou assim, olha, né, em outra passagem também, ele fala, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a esse monte, sai daqui, planta-te no mar, ou a essa moreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e não duvidar no seu coração, isso será feito. Olha bem, o que remove, o que é a montanha? O que é a moreira? É a situação adversa, é o problema, é a dificuldade, é o obstáculo. Agora, se você disser, não é a fé que vai remover a montanha ou arrancar a moreira, que vai tirar o problema, ela só vai funcionar se você disser. Se você pegar esse princípio hoje, glórias a Deus, né? Então, quando nós falamos, mas nós devemos falar de que forma? Conforme Deus. Como que Jesus refutou a Satanás quando houve o confronto, que foi um confronto, e em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, né, fala para ele assim, se você é filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães, coma dela. O que Jesus responde? Olha o que ele responde, olha a forma que ele responde. Ele diz assim, vocês já sabem, eu só estou rememorando vocês, está escrito, segunda vez, está
escrito, né? Aí Satanás percebeu e quis também usar o está escrito, mas de uma forma torcida. Mas Jesus novamente fala, está escrito. Então, olha bem, o que acontece quando pessoas vêm para você orar para elas? Aí você pergunta assim, como é que está? O que está acontecendo? Né? Ela vai ficar 1 hora ou 2 horas, uma vida inteira, falando do problema, falando da dificuldade, falando dos obstáculos da vida dela, não é? Isso não vai resolver, porque você tem a estratégia, você tem a receita. Você vai dizer para ela, começou a falar dos problemas, você fala assim, para. Mas eu vou orar. E você ora, porque você ora liberando a palavra de Deus. Você fala conforme Deus, você libera a palavra de Deus. E quando ela recebe aquela oração, ela já não fala mais dos problemas. Ela diz para você, obrigado, viu? Eu estou até mais leve. Então, nós precisamos saber o que é a palavra. A nossa natureza foi decaída pela desobediência para pensar de acordo com as nossas lógicas. Mas Jesus veio nos redimir, veio nos ressuscitar, né? Espiritualmente, e Ele trouxe a palavra dEle, a palavra do céu, a palavra de Deus, para construir em nós o pensamento conforme o pensamento de Deus, conforme o pensamento de Deus. Então, né? Guardar a palavra no coração, não é questão de lógica, porque as pessoas falam muito, às vezes repete a palavra, mas não crê no coração. Tem que haver uma concordância entre o que está no teu interior e naquilo que você fala. Primeiro nós precisamos crer na palavra. Por isso que diz as Escrituras, eu falei porque eu creio, eu falo porque eu creio, por isso eu falei. Então, para a fé funcionar, né, para a palavra funcionar, primeiro nós devemos crer na palavra. E você vai crer na palavra, porque você vai saber que essa palavra, ela não veio fala de particular elucidação, de coisas humanas, de coisas de homens, mas ela veio do alto, ela veio de Deus, ela é o alimento, não é nem só de pão, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, mas para que nós tenhamos essa palavra, nós devemos ter prazer nela, meditar nela de dia e de noite, né? Liberar esta palavra, liberar a palavra com convicção de que é a verdade, que é a palavra de Deus. Aí você vai agir sobrenaturalmente, de forma sobrenatural, porque a palavra está na nossa boca. É assim que diz quando, né, a palavra está na boca para a salvação e no coração para aquele que crê. E de forma que quando nós liberamos a palavra, nós somos um agente de Deus, nós somos missionários de Deus, e nós levamos em nós o depósito de Deus através de nós, que é a sua palavra. E nós então testemunhamos da grandeza, da bondade de Deus, dos planos de Deus. Então nós somos portadores da palavra, nós somos cartas vivas de Deus,
Você é carta viva de Deus. Então, não perca mais o tempo em conversinhas mais na vida. Toda palavra que sair da sua boca, né? Jesus explicou isso de uma forma tremenda. Ele fala assim: de toda palavra frívola que sair da sua boca, disso o Senhor te pedirá conta. Olha o peso da palavra, né? Nós fomos chamados para abençoar, nós fomos chamados para ligar e para desligar, nós fomos feitos para abençoar. Eu abençoei Jacó, né? Eu abençoei Jacó e ele está abençoado. Então precisamos ter a noção certa de como utilizar a nossa boca. Você vai construir o teu futuro, o futuro das tuas famílias, o futuro de gerações que está sob a sua direção, a sua supervisão. Você vai liberar palavras. O reino de Deus é feito por palavras. Ele é feito por palavras. Olha bem, quando você libera a palavra de Deus, você pensa que os anjos que estão contigo, eles vão lá e falam com Deus e Deus manda eles? Não, eles já agem, porque eles são obedientes à palavra. Nós falamos a palavra de Deus, nós liberamos anjos. Agora, a pergunta é: por que a gente vê manifestações de demônios, vê obras que eles estão fazendo, o show que eles costumam fazer, e os anjos nem sempre, ou quase nunca? Sabe por quê? Porque os anjos são discretos. Eles são discretos. Os anjos, sabe o que os anjos têm um temor. Você sabe qual é o temor de um anjo? Ah, mas não é possível, ele veio falar isso aqui. Ele tem o temor de ser adorado. Ele não quer tentar a nós para ser adorado, como fez com João. João, né, a hora que veio ali as revelações, ele foi adorar o anjo. E o anjo disse para ele: ó, vê, não faças isso, eu só conservo o seu. Então, meu irmão, Jesus disse o quê? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha bem, se eu libero a palavra de Deus, a palavra é espírito. Meu Deus, a palavra é espírito. Que espírito? Eu libero a palavra de Deus e anjos saem para executar a palavra que eu falei, que você fala, conforme a palavra de Deus, porque eles são obedientes à palavra. Palavras são espíritos. Palavras são espíritos. Da mesma forma, ao contrário, se você murmurar, você vai trazer à existência aquilo que você está murmurando. Aonde está isso? Está em 1 Coríntios 10:10. O que está escrito lá? Que os murmuradores serão destruídos. Murmuradores serão destruídos. Em tudo que você falar de forma contrária à palavra, fora da palavra, ou acossado, ou intimidado pelos problemas, por aquilo que você vê, se você murmurar, você está trazendo destruição. E quando você falar a palavra de Deus, você está construindo para o reino de Deus. Agora, esse poder, essa faculdade, ela está em você, ela está em nós. Veja como procede agora, daqui para frente, em nome de Jesus, né? Estou lembrando, né? Aqui nós estamos falando para pregadores, não é? Mas nós estamos lembrando os princípios que nós devemos agir, Agora, a questão é que nós não devemos saber a palavra apenas decorada, porque isso traz problemas.
como os filhos de Cefa, ao expulsar demônios, não é? Ele fala assim, olha, eu sei quem é Jesus, conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas quem vocês são? Por quê? Porque eles não tinham a permanência da palavra e nem a permanência de Jesus neles. De forma que muitos falam, faz isso, faz aquilo, não é? E nada acontece. Por quê? Porque a palavra não está plantada como deveria no seu espírito. Mas nós podemos treinar o espírito para conseguir estas coisas. Isso tem que ser treinado. Meditar na palavra, como orar, leva tempo, meu irmão. Trabalho árduo, tá? Já passou o tempo do oba-oba, né? Só de gritos, né? Só de fantasias. Não, crente, né? O crente que sabe das suas responsabilidades com o reino de Deus, ele se dedica, ele tem trabalho, e sabe que orar é trabalho, que meditar na palavra é trabalho. Jesus orava, todos os homens de Deus, você vê a eles orando, e orando sobre a palavra, meditando na palavra de Deus. Então, se nós quisermos um progresso espiritual na nossa vida, nós haveremos de ter através de meditação na palavra, e de saber o valor da palavra de Deus, e o valor da palavra que falamos. Fala, se o homem, se ele conseguir dominar a sua língua, ele já conseguiu um grande feito. Ele conseguiu um grande feito. Os navios, né, por maiores que sejam, eles são dirigidos por um pequeno leme. E a natureza humana, né, deve ser dirigida pela sua língua. Olha, por que oramos? Oração são palavras. Oração são palavras. O que você faz? Chama a existência o que não existe. Agora, o que você quer que exista? Quer que exista conforme a palavra de Deus. Agora, a questão é que muitos de nós estão esperando morrer para ir para o céu, mas nós estamos esquecidos do que nós temos que fazer aqui, porque se você não pregar, quem vai pregar? Se você não fizer para o reino de Deus, quem vai fazer? Nós temos a responsabilidade. Eu sou fruto de oração de muitas pessoas. A sua salvação, ela não veio sem que alguém orasse por você, sem que alguém liberasse a palavra para você. Fala, Senhor, abra-lhes os olhos, dá-lhe espírito de revelação e de sabedoria. Então nós somos frutos. Você é fruto. Você é um crente que é fruto de uma palavra que foi liberada. Alguém liberou uma palavra para você, você conseguiu ouvir. Nós conseguimos, nós somos salvos o dia que nós conseguimos ouvir a palavra de Deus. Um versículo te pegou, um versículo me pegou, e houve oração, e muitos joelhos dobrados a teu favor, a meu favor. E nós devemos liberar palavras segundo Deus, ousadamente, como Jesus fala assim, mas quem é este? Olha bem o que é a palavra. Quem é este que até ao mar ordena, e ao vento, e eles lhe obedecem? Ah, mas isso é Jesus. Só que Jesus, meu irmão, Jesus, se você for lá em Efésios, ele subiu e ele foi colocado como cabeça de todo principado, autoridade, domínio e poder, sobre todo nome que se deve nomear, não só no presente século, mas também no vindouro.
E Ele o deu a quem? Ele o deu à igreja. Ele deu à igreja a autoridade para realizar a obra de Deus, para ligar e para desligar, para ter orações respondidas, para ter liberação da palavra que se torna efetiva. E a palavra de Deus, ela é o que é. Ele fala assim, como a chuva e a neve descem à terra e a faz frutificar, assim é a minha palavra, que ela não voltará vazia. Então, quando você falar ousadamente a palavra de Deus, você falar conforme Deus, vai ser como Deus estivesse falando na terra. Vai ser, é forte isso, meu, mas vai ser como Deus estiver falando na terra, porque você vai, por quê? Porque Ele já deu essa autoridade para você, Ele escreveu as palavras do seu coração, foi o que Ele falou com Moisés, Senhor, mas eu vou lá no Egito tirar aquele povo, eu vou lá, eu tenho que ir lá, né? Falei assim, não Moisés, você só precisa de ir, quem vai fazer sou eu. Você só precisa de falar. Você só precisa liberar a palavra de Deus. Anjos vão obedecer vocês. Eles não vão se apresentar, mas ao seu falar, conforme a palavra de Deus, você vai colocar em movimento o exército do céu para realizar a vontade de Deus, porque aí haverá uma concordância. Você vai concordar com Deus, os anjos concordam com Deus, e nós concordamos com Deus, e quando 2 ou 3 estiverem em concordância, isso será feito. Então, meu irmão, hoje, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a sua vida esses princípios de que você é boca de Deus na terra. E a boca de Deus libera os seus exércitos. Libera os seus exércitos para fazer o que é da vontade de Deus. Por isso que ele diz, se você permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Meu Deus, então a nossa vontade estará sujeita à vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, né? Nós temos aliança com Jesus, Jesus tem aliança conosco, nós podemos pedir o que nós quisermos. Só que esse nós quisermos não é qualquer forma não, é segundo a palavra dele. Aí nós vamos identificar a palavra e nós vamos andar conforme a palavra. Olha, o propósito de Deus é que a terra seja igual ao céu. No céu não tem problema, não tem doença, não tem violência, não tem dificuldade alguma. O que tem problema é a terra. E o que ele fala? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele veio trazer o céu para a terra também. Ele veio trazer o céu para a terra. Então, não fique esperando morrer para ir para o céu. Isso está na mão dele. Mas tem uma obra para nós fazermos aqui na terra. E que haja um despertamento de todos nós para o valor, para a importância, para a consequência daquilo que falamos. Quer mudar sua vida, quer mudar seu ministério, mudar as pessoas, mudar as circunstâncias, fale como Deus, fale de acordo com Deus, fale conforme Deus, fale ousadamente. Eu sei que vocês já tiveram muitas experiências
Alguém vem com notícia ruim para você, e você refuta com a palavra de Deus. Na mesma hora, aquela situação muda. Aí fala assim, eu estava deprimido, eu tinha depressão, tristeza, angústia. Aí eu ensino muito, né? Falei assim, apresenta as suas mãos a Deus, põe na sua cabeça e fala que você repreende toda a opressão maligna sobre a sua mente, e você traz paz, a paz que está em Cristo Jesus sobre a tua vida. A situação vai mudar na mesma hora. A situação muda, nós mudamos situações. Oração sobre a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus, muda situações. Muda situações. Agora a questão é, primeiro nós queremos ver os resultados para depois crer. Não, meu irmão. Primeiro você crê, para depois você ver. Nós não agimos pelo aquilo que vemos, nós agimos por aquilo que cremos. Por aquilo que cremos. Nós agimos de forma invisível, mas nós cremos na palavra de Deus e não há espaço para duvidarmos dela. Que a tua boca, a minha oração é que a nossa boca seja dominada pelo Espírito Santo de Deus. Toda murmuração nós fazemos calar, nós caçamos. Como ele fez com Isaías, Senhor, manda o teu anjo e passa em nossos lábios uma brasa viva e purifica-nos das nossas iniquidades, das nossas palavras frívolas, das nossas palavras de murmuração, mas que a partir de hoje nós tenhamos a responsabilidade, a graça, a misericórdia, o poder de liberar a tua palavra com ousadia, com intrepidez, chamando a existência, como a terra, como é no céu, que seja feito aqui na terra também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, quando alguém refutar vocês, não use palavras de lógica humana. Libera palavras de Deus. Libera palavras de Deus. Na mesma hora, aquilo para. Aquela situação, ela vem toda ao seu controle. Libera palavras de Deus. Jesus é a palavra. Você vai testemunhar de Jesus quando você refutar as oposições, as acusações com um versículo da palavra, uma palavra de Deus, conforme Deus. Estes são princípios que nós devemos usar como obreiros de Deus, como ministros da palavra de Deus. Você vai mudar ambientes, você vai mudar situações, liberando a palavra de Deus. Você vai perceber que é Deus falando na terra. Nós agimos por procuração de Deus da terra. Por isso que nós falamos em nome de Jesus, não é isso? Mas se você falar um versículo, já é em nome de Jesus. É a palavra dele que ele deixou para nós liberarmos aqui na terra para mudar situações. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, o Senhor confirma as suas palavras com sinais, com prodígios e maravilhas, Senhor. Senhor, eu ministro sobre cada vida aqui, Senhor, que tenha a partir de então uma boca santa, Senhor. Todas as murmurações contra esta obra, contra ministros e ministras de Deus, eu cancelo em nome de Jesus. Nós cancelamos porque estamos de acordo, porque é segundo a palavra. Ó Senhor, dá-nos uma boca santa, dá-nos um coração temente, um coração que medita de dia e de noite na sua palavra.
e que sejam cheios da sua graça, cheios da sua misericórdia e cheios do seu poder, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.